paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué Marinho e peço encarecidamente para que todos que assistam esse vídeo venham a colaborar com o meu canal, deixando seu like, comentando com os amigos, divulgando essa mensagem que vai ser apregoada nessa noite, vai ser ministrada ao teu coração para a edificação da sua alma. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-me a evangelizar almas que estão necessitadas, carentes e necessitando ouvir algo de Deus nessa noite. Eu me chamo Josué Marinho e espero a ajuda de todos vocês que assistirem esse vídeo. Todos nós lembramos da história de Nínive, a qual nós lemos no livro de Jonas. Nínive, antes de conhecer Jonas, era uma cidade pecaminosa, era terra de homens sanguinários, homens violentos, maldosos, uma alma má que se desviava para o conhecimento do mal com toda a sua ira contra povos e nações, que desafiava os deuses das nações, porque criam que só o seu Deus era Deus. Criam em deuses que não existiam e não aceitavam que o outro Deus tomasse o lugar de seu Deus. Por isso perseguia, matava, derramava sangue, praticava idolatria, mentiras, lascívias e vários tipos de pecados. Destruía reinos, destruía nações, matava jovens, matava crianças, matavam homens, mulheres, pais de família, derramavam sangue e derramava lágrimas dos que ficavam vivos. Por onde este exército passava, deixava um rastro de destruição. E isto subiu ao céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. Não pense você que Deus não está vendo o que você faz, o que você pratica, a maldade do seu coração, porque Deus está vendo. Mas Deus é tão piedoso que dá a oportunidade de eu e você se arrependermos dos nossos pecados e se desviarmos para Deus, o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Deus toma o profeta Jonas e envia ele até Nínive. Todos nós sabemos que o profeta se recusa a ir, porque sabia que Deus era misericordioso, era piedoso e tardio em se irar. O profeta sentia que Deus não estava irado contra Nínive e temia no seu coração dele dizer que a grande cidade de Nínive iria ser destruída e Deus não destruiu. Por isso o profeta Jonas temeu em seu coração se tornar um falso profeta. Falso profeta é aquele que diz as coisas e as coisas que ele diz não acontecem. Este era o medo de Jonas. Este era o medo do profeta Jonas. Mas Deus provou Jonas no mar, dentro do navio, enviando a fúria dos ventos e a fúria das águas. Deram sobre o barco, jogaram Jonas no mar. Jonas foi engolido por um peixe e Jonas conseguiu orar a Deus e Deus o livrou daquele preço que ele estava pagando por não obedecer a ordem do Todo-Poderoso. Jonas, até então, foi até a grande cidade de Nínive e a pregação de Jonas foi simples, mas objetiva. Saiu correndo pela cidade, gritando feito louco: Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. E por que Nínive?
iria ser destruída por causa de seus pecados, por causa de suas opressões, por causa do mal que ele fazia às pessoas, fazia as pessoas sofrerem, fazia mães chorarem por perda de filhos, fazia filhos chorarem por perda de mãe, por perda de pai, fazia derramamento de sangue inocente, pendurava homens por estacas até saírem na garganta e para servir de exemplo. E os homens que eles faziam isso eram os príncipes, eram os mais poderosos. E eles diziam que nenhum Deus livrava alguém das mãos deles. A sua confiança em si mesmo, na sua força, na força da sua espada, do seu escudo, estava tremenda. Mas Deus envia Jonas para dar um aviso. Talvez Deus está te dando um aviso para você largar os seus maus caminhos, a sua maldade, a maldade do seu coração. Talvez você seja um homem sanguinário, como os homens de Nínive eram. Fez mãe sofrer, fez pai sofrer com a morte de seus filhos. Fez filhos sofrer com a morte de seu pai, de sua mãe. Roubou o que pertencia ao teu próximo. Se prostituía, adorava falsos deuses, imagens de escultura, adorando assim a criatura e desprezando o seu Criador, o Deus Criador. Talvez você seja Nínive antes de Jonas chegar até as terras dele, guiado por Deus e com a palavra de Deus. Assim sou eu nessa noite. Eu sou um Jonas na sua vida. Eu sou um Jonas na sua vida. E estou dizendo: arrependa-se e se converta dos seus maus caminhos. Não faça mais ninguém sofrer. Não destrua as coisas, as propriedades do seu próximo. Não destrua a felicidade das famílias. Não destrua mais casamentos. Não destrua mais a vida de ninguém. Se você é um homem impiedoso, que não tem piedade em seu coração, aprenda a ser um homem piedoso. Aprenda a sentir a dor do próximo. Se fosse com você, que acontecesse o que você faz na vida do próximo, hein? E se fosse com você, que acontecesse o mal que você faz ao próximo, você iria gostar? Você iria gostar de receber o que você faz com os próximos, as pessoas, as famílias, os lares? Você iria gostar se fosse com você? Então Deus te chama para o arrependimento antes que seja tarde. Deus está te dando uma chance de se arrepender. Talvez você seja Nínive antes de Jonas chegar e proclamar a palavra. Pois quando Jonas chegou e proclamou a palavra que Deus deu a ele, Nínive creu na palavra, acreditou na palavra e assim entrou em um jejum e ficou em jejum. Jejuou homens, mulheres, crianças, e a Bíblia vai dizer que se arrependeram todos eles dos seus maus caminhos, do sangue que eles haviam derramado, das cidades que eles haviam assolado, das famílias que eles tinham feito sofrer, entregando suas terras a estranhos e fazendo das mulheres que escapavam da morte escravas sexuais, escravas, humilhando assim essas mulheres, matando seus líderes com a morte pior que pode existir, de tortura, dor.
Eles tinham a confiança na sua espada, no seu escudo e no seu grande número de soldados. E se gloriavam de tudo que faziam. Faziam questão de deixar escrito tudo aquilo que eles faziam. A Nínive, que eu estou falando, é o Império Assírio. A Síria perseguia o povo de Israel. A Síria perseguia o povo de Judá. Os sírios eram usados como um castigo quando o povo pecava, quando o povo errava e não fazia aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quando eu falo de Nínive, eu falo do Império da Síria. Todos nós sabemos que esse império era um império temido pelas nações por causa da sua violência, do espírito sanguinário que aquele povo tinha, e eles tinham prazer em fazer isso. Talvez você seja essa Nínive que Deus está chamando para o arrependimento. Deus está te chamando para o arrependimento, porque Nínive se arrependeu e Deus livrou Nínive de uma destruição em massa, da morte certa, porque Deus mandou aviso. Antes de Deus fazer, antes de Deus entrar com juízo, antes de Deus se irar por completo contra a sua vida, Deus mandou aviso. E Deus está mandando esse aviso hoje para você. Volte-se para Deus, abandone seus maus caminhos, faça como Nínive fez e foi livre do castigo de Deus, e foi livre da morte, e foi livre de ser destruída pelo Todo-Poderoso. Agora nós falamos da Nínive pecaminosa. Deus não destruiu a Nínive porque Nínive se arrependeu e mudou seus costumes, mudou seus hábitos por temor a Deus. Tenha temor a Deus nessa noite, nesta hora, neste momento. Tenha temor a Deus, porque Deus terá misericórdia de você e te livrará dos dias maus que vêm pela frente. 100 anos depois da visita de Jonas, ou mais de 100 anos depois, aconteceu que a Nínive começou a fazer novamente o que fazia antes. Começou a matar, começou a derramar sangue inocente, saquear, roubar, se gabar das suas más obras. Deus usa o profeta Naum. Está escrito no livro do profeta Naum, um dos profetas menores. Menor não por causa do seu tamanho, menor não por causa que alguém era maior do que ele diante de Deus, não. Porque seu livro tem apenas 3 versículos, por causa do tamanho do seu livro, da quantidade de capítulos e versículos do seu livro. Por isso, Naum é chamado profeta menor. Ali Deus dá uma palavra de conforto, de consolo ao povo que estava desconfortável com a situação. Que situação? A situação de ver alguém os maltratando, matando os seus, roubando o que eles possuíam, destruindo as suas vinhas, as suas plantações. Um povo que estava inconformado
porque não havia justiça contra os assírios, contra Nínive. E o profeta Naum anuncia para Israel, e anuncia para Judá, que Deus iria vingá-los. Deus iria vingar e iria enviar o destruidor. Contra quem? Contra Nínive, que um dia se arrependeu, que um dia se aquebrantou diante de Deus, que um dia temeu a Deus, mas que 100 anos depois voltou a praticar tudo aquilo que desagradava a Deus. Voltou a cometer os pecados que eles tinham abandonado. Voltou a praticar os mesmos erros. Invadir, destruir, matar e roubar, idolatrar falsos deuses. Nínive pensava que Deus tinha esquecido. E Israel do outro lado pensando que Deus nunca ia vingá-los. Nada que alguém faça contra um servo e uma serva de Deus fica impune, ao menos que esta pessoa que praticou o ato de tocar no ungido de Deus, que ainda não conhece a verdade de Deus, a palavra de Deus, e o que Deus faz com quem toca nos ungidos dele. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama, mas Deus também se ira. E isso aconteceu com Nínive. E a justiça de Deus chegou para Israel. A justiça de Deus chegou para Judá. A justiça de Deus chegou para o povo que sofreu, que chorou, que padeceu, quase desistiu da sua fé por causa de alguém, por causa de um grupo, por causa de uma panelinha, por causa de uma fofoca, por causa de uma calúnia. A justiça de Deus vai chegar na tua vida. Você pensa que não vai chegar, porque muitas vezes você imaginou assim. Porque quando alguém me faz o mal, quando alguém me faz chorar, quando alguém me persegue, quando alguém tenta me parar na caminhada cristã, esse alguém prospera. Esse alguém parece que recebe recompensas por me fazer o mal. Você andou pensando isso? E você andou pensando por que Deus não fez justiça contra essas pessoas maldosas, sujas, pecaminosas? Sabe por quê? Porque Deus deu uma chance a ela. Assim como deu uma chance à Síria na época de Jonas. Mas a Síria não soube valorizar o que Deus tinha feito por eles. Aproximadamente 100 anos depois, ou mais de 100 anos, um pouco, a Síria voltou a realizar tudo aquilo que realizava antes. E Deus estava vendo. Deus está vendo quem está levando o seu nome para a macumba. Deus está vendo quem está enviando entidades de demônios para a tua casa, para te matar, para tirar a paz do teu casamento, para tirar a tua saúde, para tirar a tua paz. Deus está vendo. Sabe por que Deus não fez justiça ainda? Vou responder o que você anda perguntando a Deus.
E você vai entender porque você é crente. Porque Deus ama o pecador. Só não concorda com o pecado que ele pratica. Sabe o que Deus está fazendo na vida dele? Deus está enviando recados. Deus está enviando mensagens. Deus está enviando Jonas para falar com ele. Arrependa-se. Arrependa-se dos teus maus caminhos e volte-se para Jesus Cristo de Nazaré, onde você encontrará a remissão de seus pecados. Só assim você se livrará do preço da ira do Senhor nosso Deus. É você que andou querendo matar o seu irmão na fé, desejando e armando contra ele, projetando mal contra ele, contra ela, por inveja, por ódio, por raiva. Deus está te dando chance. Se arrependa, volte-se para Deus, que Ele apagará o teu pecado com o sangue de Cristo. Mas se você não se arrepender, você vai estar na condição de Nínive depois de 100 anos. 100 anos depois do encontro com Jonas, do encontro com o profeta. Nínive agora recebeu um recado de Deus. Se prepara. Prepara os teus escudos, suas lanças. Fecha as muralhas. Se prepara com todas as tuas forças. Com tudo que você estiver para se defender, se prepare. Por que Deus enviou essa mensagem? Por que Deus disse isso na boca do profeta? Porque Nínive agora era inimiga de Deus. E agora o que ia se manifestar na vida de Nínive era a justiça de Deus. A justiça de Deus iria se manifestar na vida dos ninivitas. Deus fala na boca do profeta: eu estou enviando o destruidor. O destruidor está indo em direção a vocês. A mão de Deus estava indo em direção aos ninivitas. Porque um dia eles mexeram com o povo escolhido. Sabe o que Deus diz a Judá? Quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Sabe o que Deus diz a Israel? Restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Deus estava prometendo, consolando os seus filhos, que ele ia quebrar o jugo que os assírios estavam colocando contra a vida deles. A perseguição, a matança, a destruição ia acabar. Deus iria eliminar os inimigos dos seus filhos, depois de dar chances e tempo para arrependimento. E Deus jamais inocentará alguém que é culpado. E Nínive era culpada. Sabe o que aconteceu?
O Império Babilônico e o Império dos Medos fizeram aliança entre si e partiram em direção a Nínive. Invadiram a cidade, uma das mais fortificadas cidades e mais protegidas cidades, e um dos maiores exércitos que existiu na época, de homens que eram dificilmente perdiam uma batalha. Tinha muralhas, tinha guerreiros, tinha armas, tinha um rio, tinha tudo, mas não tinha Deus para os defender, para os proteger, para os livrar. Até o ímpio precisa da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus tinha saído da vida dos habitantes de Nínive. Agora Deus, que tinha misericórdia de Nínive, estava irado contra Nínive. Não deixa Deus se irar contra você. Não deixa Deus se irar contra você. Volte enquanto é tempo. Você que um dia se arrependeu, você que um dia se aquebrantou diante de Deus e agora está indo para a balada, se envolvendo em briga, em confusão, entrou novamente no mundo das drogas, entrou novamente na bebida, que te faz ficar irado, que te faz fazer coisas absurdas, voltou para a prostituição, voltou para a idolatria. Deus está te dizendo: volta rápido, 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 porque o destruidor já está indo em sua direção. Sai dessa Nínive pecaminosa, deixa quem quiser ficar, mas você hoje foi alcançado pela palavra e volta enquanto é tempo. Tem jeito para você. Quando o destruidor chegar aí, você já não estará mais aí. Você estará escondido debaixo das asas do Onipotente e escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Volta. Volta. Nínive foi atacada. Os habitantes foram mutilados à espada, lança, carros de guerras. E o chão de Nínive foi banhado em sangue, corpos estraçalhados. Carnificina aconteceu naquele lugar. O exército da Síria foi destruído, porque em vão vigia a sentinela se Deus não estiver na casa. Tinha guardas armados, preparados, treinados, homens fortes, escravos, construíram uma grande muralha, não adiantou. Homens preparados construíram portões, ferreiros fizeram ferrolhos, e ainda tinha uma proteção de um rio. A ponte caiu e o exército entrou, porque Deus não estava na casa, Deus não estava em Nínive, Deus não está nesse bar, Deus não está nessa balada, Deus não está nessa festa, Deus não está nesse carnaval que está chegando, Deus não está, não vai para esse carnaval. Volte para Cristo, não vai para essa praça que você está planejando ir, não vai para essa praia se embriagar e usar droga e se prostituir, não vai para essa igreja que idolatra homens que foram servos de Jesus, não vai, não vai, não vai, volta, porque Deus não está lá. E se Deus não estiver na casa, em vão vigia a sentinela.
não vai mais se encontrar com essa mulher casada. Não vai mais, porque Deus não está nessa sua atitude. Porque o marido dela pode descobrir, lhe matar, lhe alvejar com vários tiros de surpresa, sem você ter tempo de resistir. Abandona essa mulher. Abandona essa mulher de Potifar. Faça como José fez. Livra-se dela. Corre. Corre enquanto é tempo. Corre, não vá. Não se encontre mais com ela. Delete ela da sua agenda. Bloqueia ela no seu Facebook. Bloqueia ela em tudo. Se você vê ela, desvia o caminho. Se você vê esse homem casado, desvia o caminho. Não vai mais se encontrar com a de menor. Não vai mais se encontrar com essa de menor que você anda se encontrando. Você é de maior. Pedofilia vai lhe levar para a cadeia. Juízo vai vir sobre tua vida. Sai dessa Nínive. Sai enquanto é tempo, antes que o destruidor te alcance. Antes que o destruidor lhe alcance, sai, abandona este lugar de pecado, esse lugar distante de Deus, este lugar antes que a ira de Deus chegue até a sua vida. Porque se a ira de Deus se estender contra você, não há ninguém que possa lhe defender. Não há. Não há muralha, não há portão, não há ferrolho, não há arma, não há nada que possa lhe defender. Morreram, alvejados com facão, com espada, com machado, com os carros de guerra contra eles. Eles não tiveram chance, porque juízo chegou para eles. Porque um dia eles plantaram sangue, colheram sangue. Porque um dia eles plantaram violência, colheram violência. Porque um dia eles roubaram, foram roubados, saqueados, destruídos como eles destruíam o povo. Destruir as nações. Tudo que eles fizeram contra as nações, contra os povos, contra até o povo de Deus, eles sofreram tudo isso na pele, no lombo. Prepara os lombos, Deus disse. Prepara os lombos, porque um dia